Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Tenha o seu momento com Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Cláudio Lemos, responsável pelo ministério Momento com Jesus. Olha só, eu já vou direto à matéria de hoje, que fala justamente sobre o diabo procurando servos leais, procurando pessoas para devorar. Está lá justamente em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9. Será que essa situação que o apóstolo Pedro falou sobre Satanás, ela se refere a pessoas ou ela pode também acontecer dentro das igrejas? Será que o diabo pode infiltrar-se dentro das igrejas ou ele está se infiltrando dentro das igrejas? Por isso que vimos muito escândalo dentro das denominações religiosas nesse tempo do fim. É muito importante a gente analisar essa situação, porque vimos nesse tempo do fim muitas coisas acontecendo dentro das denominações religiosas. E a gente vê às vezes até algumas denominações que começam bem, mas com o tempo a sua pregação vai caindo cada vez mais, os seus seguidores, de vez aumentar, vão diminuindo, e os escândalos vão aumentando. Será porque as pessoas realmente perderam a fé, vão perdendo a fé com o passar do tempo? Ou é porque o diabo entra nas igrejas, e principalmente as igrejas que procuram fazer o que é certo, pregar o verdadeiro cristianismo, mas com a interferência de Satanás, o diabo, elas passam com o tempo, saindo do caminho, do foco, o caminho estreito que conduz à salvação. Eu vou citar algumas situações para vocês autoanalisarem e ver verdadeiramente se isso é possível. Satanás se infiltrar dentro das igrejas e mudar a pregação com o tempo. Por exemplo, eu vou citar alguns exemplos. Por exemplo, o primeiro exemplo o próprio diabo já mudou o ciclo da história da humanidade, através de Adão e Eva, fazendo eles pecarem. Essa foi uma das primeiras situações. A segunda situação foi principalmente quando ele tirou 1/3 dos anjos do céu, os filhos celestiais de Deus. Justamente ele trouxe aqui para baixo para manter relações sexuais com as mulheres, principalmente no tempo de Noé, E aí depois esses anjos não se achou lugar mais para eles no céu. Então foram realmente aí uma interferência direta. Terceira interferência, na vida de Jó. Jó era um homem fiel, servia a Deus lealmente. Ele também foi lá e tentou a Jó. Quarta situação também, ele lutou contra o anjo de Deus, para ter as posses do corpo de Moisés. Olha só que audácia, outra situação também, que é justamente quando Jesus estava no deserto, ele falou para Jesus se prostrar. Olha só, interessante, hein? O próprio Filho de Deus. Olha só, a comparação e a pergunta que eu fiz no começo. Será que é possível o diabo se infiltrar dentro das igrejas? Então tá, olha só. O próprio Filho de Deus, ele usou de muita audácia, Pediu para o Filho de Deus se prostrar, entendeu? Para adorá-lo e depois daria todos os reinos aqui na terra para Jesus, Realmente isso é uma grande audácia. E depois também, entrou no corpo de Judas para que Judas viesse a trair Jesus, Então, olha só, nessas situações que eu já preparei para vocês, existe alguma dúvida agora que Satanás, o diabo, se ele está ou não investindo dentro das igrejas, Quando eu falo igreja para vocês, eu venho relatar para vocês igrejas sérias, Igrejas que realmente se preocupam em pregar o cristianismo, Que infelizmente a gente sabe, não vamos dar nome aqui aos bois, mas a gente sabe que tem
igrejas e denominações religiosas que esses templos são abertos só para fins lucrativos, tá? Então, esse vídeo que eu estou fazendo é justamente para igrejas sérias, igrejas que realmente pregam o cristianismo, né? E infelizmente dentro de algumas igrejas sérias, nós estamos vendo muitos e muitos escândalos, até de pastores presidentes, né? Donos de seus templos, né? Donos de seus ministérios, essas pessoas se envolvendo em escândalos, né? Escândalos de traição, adultério, envolvimento com dinheiro, né? E etc, e etc. Será que essas pessoas, elas perderam a sua fé, né? Será que é por isso? Ou realmente tem uma interferência satânica que faz com que, com o tempo, esses adeptos venham, né, perder a sua fé e começam a fraquejar cada vez mais, né? E muitas pessoas que seguem a eles também terão o mesmo destino, né? Então, por isso que eu venho levantando esse ponto e essa colocação para vocês, né? Porque agora eu vou citar algumas situações. Por exemplo, a gente vê muitas e muitas igrejas hoje em dia, templos, né? Eles batem muito em cima, né, do dízimo. Quase nenhuma igreja, entendeu? Deixa de pregar o dízimo, né? Então, se colocam ali uma condição obrigatória dentro das igrejas, entendeu? Como que só existisse isso dentro das igrejas, né? Só a palavra dízimo. E nós sabemos que no Novo Testamento isso passou a ser uma contribuição voluntária, não é mesmo? Mas, infelizmente, não é assim que é passado para as pessoas, né? É uma situação também preocupante, né? Outra situação preocupante também é sobre a pregação do medo, né? Aquela pregação assim, que se a pessoa não fizer o que é certo, se a pessoa não der o dízimo, ela vai para o inferno, né? Se a pessoa sair da sua denominação, largar a sua igreja ou passar a frequentar outro local, essa pessoa, infelizmente, vai ter a sua vida amaldiçoada. Então, aquela famosa pregação do medo, entendeu? Então, essa pregação Jesus não ensinou em forma alguma, entendeu? E a gente vê justamente muitas e muitas denominações investindo na pregação do medo, que é um elo, é uma corrente que aprisiona as pessoas lá dentro, né? Então, é outra situação que muitos líderes religiosos vêm usando também, né? Outra pregação também, uma pregação muito errada, que eu vejo, né? A pregação que a pessoa, ela já, pela graça, ela já foi salva. Então, pela graça, como ela já foi salva, então ela pode continuar levando a sua vida imoral, né? A sua vida errada, de acordo com as obras da carne, que Jesus sempre vai estar perdoando ela, né? E que no tempo do fim, independente da vida que ela está dentro desse mundo, né? Ela está vivendo dentro desse mundo, não tem problema nenhum, que ela já está salva pela graça, entendeu? Então, a gente, como Jesus falou, todo aquele que quiser me seguir, que apanha a sua estaca, o seu madeiro, né, ou a cruz, como vocês queiram usar o termo, né, e me siga, então a pessoa não precisa fazer isso. Então Jesus, o que Jesus falou, né, não leva em consideração, porque nós somos salvos pela graça. A gente não tem que se moldar numa nova personalidade, né? A gente não tem que andar no caminho que é certo, que conduz à salvação, né? Aquele texto de Mateus 7,21, né, que eu vou citar para vocês: nem todo que me disser Senhor, Senhor entrará no reino do meu Pai, mas aquele que fizer a vontade.
Aí Jesus fala: muitos me dirão naquele dia, né? Senhor, eu não expulsei demônios, né? Eu não fiz obras maravilhosas em teu nome, entendeu? E aí Jesus vai falar: não conheço vocês. Por que Jesus vai falar, né? Por quê? Porque, embora eles estão pregando, né, falando dentro das igrejas, mas estão praticando totalmente ao contrário, entendeu? Então, esse tipo de pregação também é muito perigosa. Essa pregação, entendeu? Ela não corrige a vida da pessoa, né? É uma pregação muito complicada, porque as pessoas, elas não se arrependem dos seus atos e das suas condutas, né? Não se reveste de uma nova personalidade. E isso também a gente tem visto dentro das igrejas também, né? Bom, outros escândalos que também vem acontecendo dentro das igrejas, né? Por exemplo, muitas bandas sendo criadas dentro das igrejas, né? Parece que essas músicas, essas bandas, elas vêm tomando o lugar da Bíblia Sagrada, né? Tem até algumas pessoas que começam dentro das igrejas, depois passam a sair fora das igrejas e cantar para o mundo, né? Então, o espaço que está se dando muito a essas bandas também, então é um meio também, é um meio duvidoso de pregação. Isso também é uma artimanha usada por Satanás, o diabo, para desviar o foco, né? Lembre-se, Satanás, o diabo, desde o começo do mundo, ele vem fazendo isso. Ele vem desviando o verdadeiro caminho, né, que conduz à salvação. E isso é bem notório. Isso também está acontecendo no tempo do fim, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado também, não é verdade? Mas, para a gente poder finalizar essa consideração, o próprio apóstolo Tiago, em capítulo 4, versículo 7, ele passa a dizer assim: olha só, devemos, portanto, se sujeitar a Deus, mas resistir a quem? Ao diabo, e ele fugirá de vós. Tá? Isso também é uma palavra de consolo. Sujeitar a Deus e resistir ao diabo, que ele fugirá de vós. Mas lembrando sempre, para todos, tá? Essa palavra que eu vou falar, né, que eu vou deixar bem claro no meu vídeo, para todos, pastores, donos de templos, líderes religiosos, de todas as igrejas que tem no Brasil, no mundo, né, seja qual ela for, lembre-se de uma coisa: Satanás, o diabo, ele é astuto, entendeu? Lembre-se, ele desviou os anjos do céu e trouxe aqui para baixo, junto com ele. Ele sempre, também, ele vai investir em toda situação, tá? Dentro da sua igreja, mas ele sempre dará desejos, ele sempre concederá os seus desejos do seu coração. E pelos seus desejos do seu coração, você, dono de igreja, líderes religiosos, o seu desejo do seu coração, você pode ser tanto aprovado como reprovado. Muito obrigado, meus irmãos. Esse foi mais um Momento com Jesus. A palavra de hoje: Satanás, ele vem agindo dentro das igrejas. Vocês já são inscritos no nosso canal? Não? Então se inscreva no nosso canal, tá bom? Ajude o pastor a publicar as boas novas de salvação, tá bom? Ative o sininho e fique por dentro constantemente dos nossos vídeos. Muito obrigado, meus irmãos, e até a próxima. Tomem cuidado, o diabo está dentro das igrejas.